Quando a gente vem aqui, faz isso aqui, ó. Quando a gente abre um mapa desse aqui, você mexer na injeção original, você usar uma injeção programável, você colocar um piggyback, o que é melhor? Fazendo essa analogia, o que é o potencial de desempenho de um motor? O que é melhor? Você mexer na injeção original, você usar uma injeção programável, você colocar um piggyback, o que é melhor? Tá? Antes de entrar nesse ponto do que é o melhor, eu quero fazer um desenho para vocês muito importante também, sobre isso aqui, ó, o potencial de desempenho de um motor, tá? Deixa eu deixar claro isso aqui para vocês, o que eu quero dizer com isso aí. Vou fazer um desenho aqui, ó. Imagina o seguinte, galera, isso aqui é muito importante, tá? Não é à toa que eu vou fazer esse desenho aqui, ó. Imagina, eu vou falar do potencial de desempenho de um motor, tá? Primeira coisa, quando a gente fala de potencial, putz, ó, o meu filho tem um puta potencial para ser jogador de futebol. O que eu quero dizer com isso? Cara, ele não é jogador de futebol ainda, mas ele demonstra que ele pode chegar a ser, certo? Fazendo essa analogia, o que é o potencial de desempenho de um motor? Nunca li isso em livro nenhum, foi um termo que eu inventei para explicar essa parada para vocês aqui, que é muito importante. Saca só. Imagina, eu vou fazer um desenho aqui, ó. E aqui, vamos falar em potência, tá? Mas poderia ser torque, poderia ser quantidade de ar. Eu só quero dar um exemplo claro para vocês. Eu vou fazer um desenho aqui. Imagina isso aqui, ó. E o que é isso aqui, ó? Vamos supor que isso aqui, a gente está aqui em 200 cavalos. E isso aqui, o que eu quero dizer que é o potencial do seu motor. O que é isso? Quando eu falo para vocês, ó, que vocês podem mexer em diversas coisas no motor para ele ganhar potência. Na verdade, ele não vai ganhar potência quando você mexe nele. Você mudou o comando, você mudou o turbo, ele não ganha potência. Ele aumenta o potencial dele. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um motor, tá aqui, ó, meu motor preparado, tal, ele tem um potencial de 200 cavalos, por exemplo. O seu acerto vai fazer com que ele atinja esses 200 aqui, que ele chegue aqui nesse nível, ou não. Talvez você pode fazer com que ele chegue aqui em 180 cavalos. Ou você pode fazer um negócio que ele vai chegar aqui em 160 cavalos. Por que eu tô falando isso, galera? Porque o que define, saca só, isso é muito importante. O que define o desempenho máximo do motor, torque, potência, é o motor em si, preparação do motor. O acerto da injeção, ele entra onde? Fazer com que você chegue nesse máximo aqui ou não. Aqui está o máximo, que é definido pelo seu motor, pelo comando que está lá, pela taxa de compressão, pela admissão, pela exaustão, tudo aquilo, pelo combustível que você vai usar, o injetor que você vai usar, a posição do injetor, a fase de injeção, tem um monte de variável. Por isso que essa área é magnífica, é muito massa. O que eu quero passar para vocês é o seguinte: o acerto faz com que você chegue no máximo do seu motor ou não. Tá claro isso, galera? Por que entender isso é muito importante? Eu vou falar uma frase que os caras que são meus alunos já ouviram. Motor é um cobertor curto. O que eu quero dizer com isso? Cobertor curto, você tapa a sua cabeça, destapa o pé. Você fica com frio no pé, você tapa o pé, destapa a cabeça. Por que eu tô falando isso aí? Muita gente vai lá e fala assim, tem que remapear o motor porque o acerto original é uma bosta, e não sei o que, o negócio é mal feito, não tira o máximo do motor. Pessoal, eu tô falando, o que eu vou falar para vocês agora não é que eu tirei da minha cabeça. Eu já trabalhei por quase 2 anos no time de engenharia de uma montadora. Como eu tive a oportunidade de enxergar esse trabalho lá de dentro, o que eu posso falar é o seguinte: as fábricas fazem no acerto do motor, que muita gente critica porque tem lag no acelerador, não sei o que, cara, é muito foda. Tem muita coisa foda lá que a maioria das pessoas nem imaginam que existe num carro de rua normal. Tem muita coisa mesmo. Cara, os caras fazem um acerto que tem que funcionar para milhares, para dezenas ou centenas de milhares de carros. Meu, você não tem ideia da diferença que pode ter de 2 motores de carros iguais. Ó, é para ser o mesmo motor, mas tem diferença. O injetor é um pouco diferente, até o sensor tem diferença. Então, o trabalho que os caras fazem é muito bom. Mas por que existe a possibilidade de você mexer na eletrônica e ganhar potência? Aí você vai falar, pô, Roberto, mas você mexe na injeção, você faz um remap e você ganha potência muito fácil. Por que os caras não sabem o que estão fazendo? Muita gente pensa assim, não é. Por que não é? Por causa disso aqui, galera. Motor é um cobertor curto, que nem esse gráfico que eu fiz aqui, tem vários. Eu fiz o de potência. Tem um
que é gráfico de emissões. Tem outro que é durabilidade do motor. É impossível você fazer, saca isso que eu vou falar, é impossível você fazer um acerto que você vai ter o máximo de desempenho, o mínimo consumo, a máxima durabilidade do motor. Vocês estão entendendo? Acertar um motor não é você fazer o melhor acerto do mundo, que vai ser melhor em todas as condições. Você vai ter que fazer o quê? Priorizar. Cara, o que você quer? O que você quer? Máximo desempenho? Você consegue fazer um acerto para o máximo desempenho. Mas tenha em mente que seu motor vai estar com mais torque, mais potência, a durabilidade dele pode diminuir. O consumo talvez pode piorar. Por que eu digo talvez? Porque tem muitas coisas na jogada. Tem emissões, que é um negócio que trava muito o carro original. Quem faz ajuste de injeção programável não se preocupa com emissões, mas o engenheiro de fábrica lá, o time de engenharia se preocupa. Então, esse é um ponto-chave que eu quero passar para vocês, galera. Quando você pega um motor, ele tem um potencial de potência, por exemplo, e o seu acerto pode fazer com que ele chegue lá, beleza? Então, o que define o máximo de um motor é o motor em si, mas é o acerto que vai garantir com que você chegue no máximo que aquele motor pode entregar. Ficou claro isso aí, galera? Isso é muito importante. E aí eu vou dar um exemplo prático de um dia a dia de um carro de corrida, por exemplo. Uma categoria que eu trabalho bastante desde 2012. A primeira vez que eu fui nessa categoria foi em 2012. E de lá para cá, eu acho que eu só fiquei um ano fora. Todos os anos eu trabalhei. É a Endurance Brasil. É uma categoria que tem os carros mais rápidos do Brasil de pista, né? Tô falando de pista, circuito fechado. E é uma categoria muito massa, muito legal mesmo, porque você pode ter diferentes injeções, você pode ter diferentes motores, você pode ter diferentes times trabalhando. Na Stock Car, por exemplo, é a mesma injeção, é o mesmo acerto, é o mesmo motor, tem coisas mais padronizadas, certo? Então, do ponto de vista de quem trabalha na área, é mais desafiador quando você tem projetos que podem ser totalmente diferentes, beleza? E por que eu estou falando da Endurance? Por causa que na Endurance, eu vou dar um exemplo para vocês de um negócio que eu faço que envolve isso aqui. A Endurance é uma categoria que tem corridas de 3 horas, 4 horas de duração. E galera, é 3, 4 horas no pau, arregaçando o negócio. E você tem, antes da corrida, como qualquer outra, você tem o Qualify, a classificação, beleza? Que você faz a tomada de tempo, que é uns 20 minutinhos lá, o cara vai lá, dá 3, 4, 5 voltas, certo? E por que eu tô falando isso? Você acha que o mapa, calibração que eu faço para o Qualify é a mesma da corrida, depois do que eu acabei de falar? Não é. Por quê? Porque no Qualify vai ser 3, 4 voltas, é muito importante você ter o máximo desempenho do motor, e em 3, 4 voltas ali, você pode solicitar mais do seu motor. E daí depois, numa corrida de 3, 4 horas, aí o mais importante é você ter o melhor equilíbrio entre desempenho e durabilidade. Não adianta nada você fazer, numa corrida de 4 horas, você fazer 3 horas e 59 minutos no pau em primeiro lugar, dando volta em todo mundo, e você quebrar o seu motor e você não terminar a corrida. Beleza? Então, quando você vai fazer um acerto de um motor, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o objetivo do cliente. O que o cliente quer? O que o cliente quer? Porque às vezes a gente bate muito nessa tecla, cara, mais potência, mais desempenho, mais torque, não sei o que. Mas o cara lá que está contratando o seu serviço, e de repente, vou dar um exemplo, você vai instalar uma injeção programável. Não, isso aí não é só para carro de corrida. Tem muita gente que trabalha instalando injeção programável em carros antigos. O cara quer tirar um carburador e ele quer colocar uma injeção programável, porque o carburador dá muito pepino, ele tem um carro que ele anda poucas vezes no mês, e daí funciona legal, tem que esquentar o motor, enfim, o cara tá com alguns problemas, ele quer tirar a injeção programável. Qual é o objetivo do dono do carro? Ele quer um máximo desempenho ou ele quer um negócio que dure, que ele bata arranque, dá 2 voltas no virabrequim e o motor já pega, que pega frio, pega quente, tá tudo beleza. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Eu já tô forçando vocês a pensarem, galera, que assim, o acerto que a gente vai fazer, quando a gente vem aqui, faz isso aqui, ó. Quando a gente abre um mapa desse aqui, antes de mais nada,
você tem que ter em mente qual é o objetivo do projeto. Se é um carro de corrida, não necessariamente é máximo torque, máxima potência, beleza? O objetivo do carro de corrida é ganhar a corrida. E aí você tem que trabalhar num balanço entre durabilidade e desempenho. E quando você vai fazer o acerto, você pode fazer um acerto voltado para a economia de combustível, você pode fazer um acerto que é uma mescla de economia com desempenho. Então você pode fazer, cara, a injeção programável permite isso. Você pode fazer um acerto onde você vai ter uma condição que você está andando de numa rua, você está andando numa cidade, andando numa cidade que você tem uma boa economia. Mas quando está andando na estrada, que o cara dá uma pisada, gira mais o motor, aí você não está num mapa feito para economia, você está num mapa para máximo desempenho. Como o motor é cobertor curto, você tem essa vantagem de, sem mudar nada no motor, você ter um ganho de potência em relação ao original. Por quê? Porque os engenheiros de fábrica fizeram aquilo com proteção, para o motor durar um monte e assim por diante. Beleza, pessoal? Então, esse lance de potencial de desempenho de um motor é algo muito importante de falar, porque quero que vocês entendam, quando você for fazer o acerto de motor, você pode acertar o mesmo motor para diferentes objetivos. Consumo, desempenho, durabilidade e assim por diante.